Amém, amados irmãos? Vamos desfrutar da quinta-feira do nosso alimento diário. Versículo de orar a ler, Romanos 10, 9, que diz: Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ó Senhor Jesus, Senhor, se com tua boca, ó Senhor, se com nossa boca, ó, com a boca daquele que venha crer, Senhor, confessar que Jesus é Senhor. Ó Senhor Jesus, não só confessar com a boca, Senhor, mas também no coração, crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, Senhor, haverá salvação. Ó Senhor Jesus, que nós a cada dia possamos, Senhor, estar sendo salvos de nós mesmos. Senhor Jesus. Título de hoje: A Lei de Deus como referência da sociedade. Título da semana: Afinal, o que detém o anticristo? Desculpa. Israel se tornou o povo de Deus no Antigo Testamento. Por intermédio de Moisés, o Senhor lhe deu os 10 mandamentos, que se tornaram sua constituição, além de todas as leis que iriam regular suas relações internas e com os demais povos. Eles eram o povo de Deus, conduzindo com as leis promulgadas pelo Deus único e verdadeiro, distintamente de todos os demais povos. Nosso Deus único, sendo Deus de amor, justiça e direito, implantou sua natureza nas leis que promulgou para seu povo. Mais tarde, essas leis serviram de base para a cultura e o ordenamento jurídico do mundo ocidental, incluindo o que hoje conhecemos por direitos humanos. Portanto, pelo arranjo de Deus, sua lei tornou-se um grande obstáculo para o surgimento do homem da iniquidade, pois ele não se sujeitará a nenhuma restrição de lei. A lei de Deus entregue a Israel é a verdade. Por isso dela surgiu o padrão ético reconhecido pelos homens. Dela também vem o conceito de justiça social, paz universal e a noção do amor ao próximo. De certa forma, essa lei tornou-se os laços que hoje impedem o surgimento do anticristo, pois ainda mantém os seres humanos em lugar medida sob um padrão de moralidade, ética e justiça. Quando o apóstolo Paulo esteve em Atenas, também enfrentou a cultura e a sociedade grega da época, que era politeísta e altamente idólatra. Eles não possuíam o conceito do Deus único que fez o mundo, por isso adoravam muitos deuses que eram cheios de defeitos. Cometiam pecados e para os quais construíam templos e prestavam cultos em troca de favores. A eles Paulo pregou: Esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feitos por mão humana, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De uma só vez fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos nossos poetas têm dito, porque dele também somos geração, sendo pois geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e a imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Enquanto os atenienses adoravam itens e fenômenos da natureza como deuses,
sendo Zeus como o maior ídolo, Paulo teve a ousadia de lhe dizer que tudo é de Deus e vem dele. Disse-lhe que Deus não habitava nos templos que eles construíam para seus deuses e que é este Deus único que nos faz viver e de quem dependemos. Vivemos hoje em tempos de grande engano e ilusão vindo da parte de Satanás. A disseminação do pensamento de que a base judaico-cristã contida na Bíblia está ultrapassada. Em uma nova era com novos padrões, a nova justiça precisa ser criada. Querido leitor, não seja enganado pela mentira do diabo, caindo em sua cilada. Nosso Deus é real e está tão perto de nós. Para encontrá-lo, basta crer em seu coração que Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos e confessar com a boca que Jesus é o Senhor. Assim ele não apenas será achado, mas entrará no espírito daquele que creu, conectando novamente a Deus. Esse é o desejo de nosso amado Senhor. Nossa missão, como filhos de Deus, chamados para fazer parte do seu exército, é lutar a favor da verdade, pregando o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Romanos 1,16. Pergunta: quando a lei de Deus é obstáculo para o surgimento do anticristo? Bem, assim, seguindo a palavra que nós vimos hoje, e principalmente a pergunta que diz assim: quando a lei de Deus é obstáculo para o surgimento do anticristo? Ora, a palavra de Deus ela é obstáculo para o anticristo toda vez que ela é posta em prática. A gente viu já desde a semana passada que a base da civilização ocidental ela vem dos preceitos judaico-cristãos. Em muitos e muitos pontos, em muitas e muitas coisas, nós vemos isso, né? E assim, amados irmãos, o instalar, o surgimento do filho da iniquidade se dará no momento em que as leis pelas quais conhecemos hoje, elas forem banidas. E existe uma luta muito grande, existe uma busca, um esmero muito forte para que isso venha acontecer. Você percebe que até mesmo a Bíblia, hoje, ela está sendo questionada, pasmem, até mesmo por alguns cristãos que querem que ela seja atualizada. Irmão, veja só que coisa terrível, né? Então, para o surgimento do anticristo, as leis precisam cair por terra. E são justamente essas leis que impedem que o anticristo surja. A gente tem lido um livro aqui em casa, nas reuniões de serviço, nas terças-feiras. É um livro de Daniel, o destino e o governo do mundo, né? E nessa oportunidade nós podemos ver que o próprio Daniel teve visões do surgimento do anticristo. Mas o anjo, quando ele selou aquelas palavras, ele disse: Daniel, essas palavras não são para os seus tempos. E selou aquelas palavras para o mundo de outrora, ou seja, para a época que estamos vivendo praticamente. Então a gente percebe que, por mais que Daniel tivesse visto, sentido visões, mas ainda assim aquilo não era para os tempos de Daniel. Apesar de muitas coisas terem acontecido, de muitos reis, imperadores ter sido uma espécie de protótipo do anticristo, realmente profanou o templo bem no Antigo Testamento. Isso foi coisa que aconteceu e a história prova isso. Mas a pergunta é muito clara. Ela pergunta praticamente o que detém o anticristo. E nós sabemos, pela misericórdia do Senhor, ele nos revelou que na verdade é a lei. A lei é o principal obstáculo para que o iníquo, ou seja, aquele que vem sem princípios, aquele que vem sem lei, ele possa surgir. E a passos largos mesmos, as leis têm sido demolidas. Nós possamos ficar apercebidos e pregar o Deus vivo
invocando sempre o Senhor, como a gente lê hoje, confessando o Senhor com a boca, mas também crendo com o coração. Então isso nos firmará cada vez mais na palavra, e essa palavra nos dará o sustentáculo necessário para que a gente possa prosseguir. Então, enquanto estivermos aqui na terra, nós somos embaixadores de Cristo. Somos aqueles que carregamos em nosso coração a lei da aliança. Jesus é o Senhor, amados. Ótima quinta-feira. Amém.